Olá, testando. O Instagram tá dando uns errinhos aqui, mas vamos tentar novamente, certo? Não sei o que foi que aconteceu aqui. Aê, agora tá funcionando melhor. Todo mundo tá me ouvindo. Eu vou só fixar aqui o comentário do tema e a gente começa. Pronto, acho que agora vai funcionar. Gente, boa tarde. Eu sou a Sara Nina. Esse é o meu projeto Arte e Educação para quê? Para quem? Né? Hoje eu tô com um convidado muito especial, que é o meu colega de faculdade, Vinícius Schaeffer. Ele é licenciado em Artes Visuais pelo IFCE, que nem eu, né? Participou como bolsista da CAPES no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, do IFCE, e com o subprojeto Artes Visuais, atuando como pesquisador e professor de artes visuais. Ele atualmente compõe a equipe do MAC, o Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar, e é professor substituto no ensino básico na SEDUC, na Secretaria de Educação do Ceará, em escola específica de surdo, e desenvolve pesquisas e trabalhos de tradução e interpretação de Libras português pela Arte em Libras. Então agora eu vou chamar o Vini para conversar comigo. É muito bom ver os colegas aqui. Ô, saudade de tu, Yara. Muito bem. Pois então, vamos... Cadê? Lembrando a todo mundo que a live fica gravada aqui no IGTV e lá no YouTube também. Oi, Oi, Vinícius! Sara. Tudo bem, gente? Eu tava tão nervoso já, tava ficando tenso. Não me Por que acostumo com isso. A gente faz, mas eu não me acostumo. Dá esse fio na barriga toda vez. Nossa, mas você acredita que eu tô, tipo, eu quase tô vivendo ao vivo agora. Que é tanto da live que tanto o pessoal me chama, como eu tenho feito, tipo, 3 vezes na semana. Aham. Ah, eu tava ficando nervoso. Aí começa a dar problema. Eu fico, ai meu Deus, vai dar certo, não vai dar. Vai! Sim, Vai vai. sim. Tudo bom, querido? Como é que você tá? Eu Então, te apresentar um pouquinho o projeto. Faz parte do Artografismos, né, como um todo, assim, que é a minha pesquisa atualmente. E eu estou fazendo esse recorte, que é o Arte Educação para quê, para quem, onde eu convido arte educadores e arte educadoras, artistas, enfim, pessoas para conversar sobre esses espaços de arte educação, né? Meio que divulgando até que a gente tem um campo de atuação muito grande, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, pelo menos eu quando estava na faculdade, eu tinha a história do e aí, você é professora na escola, né? Só. Ou sei lá, o que que eu vou ser depois que eu sair daqui? E a gente tem um campo de atuação muito grande, né? Tipo, de museus, de escolas, universidades, Uhum. ateliês, ONGs, enfim, e uma série de coisas. Acho que é legal também mostrar essas várias visões e formações que tem dentro desse espaço da arte e educação. E Uhum. aí, né, eu já tô na 20ª edição. Gente, menino, já dá pra fazer um livro, né? O quarto Já livro, Sara. e meio que é um momento assim de da gente conversar e também da gente falar um pouco sobre assim, a nossa formação, enfim. Todo mundo sempre pergunta se tem um tema, mas o tema realmente é descobrir esses espaços, né? E para Entendi. quem é arte e educação também. E aí, eu sempre começo te perguntando para as pessoas o que te levou nesse encontro com a arte? Em que momento que tu viu assim, ok, eu acho que vou ser artista, ou vou entrar nessa faculdade de arte aqui, enfim. Como foi que surgiu isso para ti? Tá bom. Eu posso só mandar um beijo pra quem tá aí primeiro, que eu tô vendo só os Manda um beijo coraçãozinhos. pra todo Aí, mundo. ah.
Gente, um monte de gente que eu não vejo mais, o espaço eu converso muito, mas a Yara, por exemplo, nunca mais vi. É um beijo, Maravilhosa. gente. Então, né? Respondendo essa pergunta, já partindo de uma análise, né, daquele memorial que todos nós que passamos pelas artes visuais produzimos, e que eu acho Então, que nos. curiosidade, já que nossos coleguinhas estão assistindo, né? Como eu fui orientanda do Gilberto, eu acho que eu estou Aham. levando esse legado para frente de encher o saco das pessoas com memoriais. Mas todos nós escrevemos, então conta aí o que é que estava no seu. É uma coisa maravilhosa, assim, porque você reflete, por que que você está ali naquele lugar, né? Como é que você chegou ali? E, assim, é até estranho falar, né? Porque eu não tinha esse interesse em ser artista, né? Em me entender enquanto artista e essa concepção que a gente tem desse artista famoso, né? Porque a gente tem essa ideia que o artista tem que ser famoso, que ele tem que estar nas mídias, ele tem que estar em todos os VTs e tal. Então eu não me interessava por isso, né? Eu me interessava, acho que muito mais pela arte e educação, já entendendo que eu entraria num curso, né, de licenciatura, quando eu fiz vestibular já era licenciatura, então eu já sabia que eu ia ter disciplinas que iriam ter uma vertente para a educação, né, e eu adorava, inclusive fiz todas maravilhosas e nunca, assim, né, nunca foi uma coisa que me trouxe tanto desespero. E aí, aí no memorial eu comecei a entender isso, né? Que eu tinha uma proximidade muito grande com a fotografia. Antes de entrar no curso, eu já fazia curso de fotografia, né? Conheci amigos que são amigos até hoje, em curso básico de fotografia, bem basicão mesmo, né? E aí a gente fez projetos juntos, viraram amigos para a vida. E aí eu tinha essa vontade de continuar estudando fotografia. E aí o curso apareceu, mas as pessoas que me indicaram o curso, que falaram do curso, eles já falavam, né? Vai ser uma licenciatura, você vai aprender a dar aula, você vai ver muitas disciplinas de ensino, né? Arte e educação, psicologia da educação, metodologia de ensino e etc. E aí eu ficava assim, gente, mas eu não vejo um problema nisso. Assim, não me torna uma coisa que, ai, que saco, né? Não. Sempre achei massa. E aí eu fui com essa vontade de me aprofundar mais na fotografia, né? Nossa, o curso de artes visuais, onde você tem várias possibilidades e eu vou me formar com fotografia. Digamos assim, né, numa possibilidade de escolher um lugar, seria a fotografia. Aí, com o passar do tempo, né, quando você vai entendendo as artes visuais, entendendo as possibilidades que existem, entendendo outras coisas, né, campo expandido, outras possibilidades, não só dentro da arte, mas como trabalho, como você disse, né, eu comecei a deixar mais a fotografia de lado. Inclusive, hoje eu nem mais faço foto, né, minha câmera está ali guardada, mas eu gosto dessa ideia da visualidade, né, do imagético, dessa produção que a gente sempre está atribuindo a esses processos. Então foi mais ou menos assim, né, que eu cheguei ao curso de artes visuais. E aí nesse período também que eu estava cursando o curso de fotografia, uma grande amiga estava tentando para o teatro, né, do IFCE também. Então a gente entrou juntos nesse jogo. E aí eu já comecei a entender também que os cursos dialogavam muito, apesar de a gente não dialogar, né? A gente sabe que o curso ele tinha um território bem distante, né? Ele ficava num lugar distante, da onde ficava o curso de música e de teatro. E aí essas coisas já iam me incomodando assim também um pouco, né? Porque eu gostava de estar com teatro também, de estudar um pouco sobre o teatro, enfim, mas eu estava nas artes visuais e aí eu me aprofundei bem mais nessas questões das artes visuais, como também a questão do ensino de arte, né? E aí o ensino de arte, acho que para mim foi o divisor de águas para escolher o lugar que eu queria estar, né? Primeiramente, como professor ou pesquisador em ensino de arte. Foi o primeiro, eu acho que o primeiro start, assim, para mim. Por que isso? Porque isso fez com que eu começasse a pensar realmente em todos esses processos de ensino, né? Eu estava numa disciplina que era sobre teoria da cor,
né, a gente estava vendo a parte prática, né, como aplicava isso na pintura, enfim, mas eu começava a pensar nisso mais na parte educacional, porque a gente precisava usar essa parte educacional no programa de bolsas que a gente tinha. Então, quando eu entrei para o PIBID, para o programa de bolsas, foi assim, gente, é aqui mesmo, né? É esse o lugar. E aí, depois disso, começam outras coisas. Se você tiver outra pergunta, não, eu continuo. Assim, eu acho engraçado assim que a gente tem essa visão do artista mainstream, né? De que tipo a gente vai, sei lá. Eu me lembro que eu cheguei a fazer artes plásticas, né? Que era o curso Uhum. anterior à licenciatura. E no juramento de artes plásticas, para você pegar o diploma, você tinha que jurar que você não almejava a fama. Ah, é, A gente se olhou, assim, todo mundo pensou, mas por que que eu gastei 3 anos da minha vida aqui, então, se eu não vou nem ficar famosa? né, é complexo, mas eu digo assim que essa desconstrução desse artista, né, famoso, como a gente entende, porque é como basicamente você explica para as pessoas o que é artista visual, elas todas não entendem. E aí é aquela pessoa famosa, né? Aí, mas não é. Pode ser famoso. Mas tudo bem também. Isso é engraçado, né? Tipo, acho que no começo tem esse desconhecimento do curso, né? Tipo, Sim. a palavra arte acaba chamando muita atenção. E o rapaz Cócio Adriano está aqui. Enfim, a palavra arte chama muita atenção, né? Mas também ela coloca algumas questões, assim, a gente pensar, ok, vou ser artista, né? Tipo, e aí eu vou viver de quê? Porque sempre tem essa Uhum. pergunta, vai ter sempre alguém para te perguntar, mas e que horas tu vai fazer concurso, assim, tipo, de alguma Sim. coisa que não seja isso daí? E mas também essa parte da licenciatura, eu me lembro que eu sempre ficava, quando eu fui fazer a licenciatura, eu sempre escutava a galera dizendo que entrou no curso enganado, porque foi fazer o curso de artes e estava fazendo curso de formação de professores. E aí, na época, eu não era tão paciente, né? Eu não tinha a NIA Aham. aí. Eu ficava assim, não sabe ler não, é? Tem um negócio chamado licenciatura do nome Tem um nome antes, né, do artes visuais. Ai, enfim. mas é ótimo Mas esse período que a gente não tem discernimento e briga com todo mundo, né? é. Esse período de tempo que a gente às vezes não tem discernimento e briga com todo mundo, né? Gente, desculpa, eu fui jovem. Exatamente. Enfim, aí eu acho isso engraçado, assim, né? Tipo, a gente pensar nessa questão de educação e várias vezes, né? Tipo, a gente que ficou na parte de educação, de arte e educação, a gente sempre encontra, né? Isso é muito comum, tipo, pessoas que são arte educadoras, enfim, que eles que estão mais pensando mesmo nisso, né, da área de artes, enquanto Uhum. conhecimento, enquanto suas potencialidades didáticas, né, assim. Sim. Então, vou para a parte do educativo, escolhi não produzir para ser o artista de galeria. Uhum. Apesar de que eu não sei o que você acha disso, mas eu sempre penso que o professor, a professora, ele deve produzir na sua área. Nem que não seja assim, seja para pintar o quarto do seu bebê. Sim. Mas Pois, sei lá, pois, assim, ter um conhecimento técnico também da nossa parte, né? Talvez, assim, uhum. Pois você quer dizer. não, são dois pontos, né? Deixa eu começar pelo que você começou a falar. Eu acho que a gente tem dentro desse campo artístico várias personas e várias funções que você pode fazer e que contribuem para o desenvolvimento artístico, digamos assim, né? Para a produção artística de alguma forma. Então, não é só o professor, não é só o artista, né? Não é só aí bem ortográfico, mas
São todas essas pessoas que você assume, às vezes, papéis dentro do que você pode trabalhar ou da sua função em algum determinado local e que contribui para que as coisas funcionem, né, de uma certa forma, porque é, eu acho que é de fundamental importância o papel do professor para a educação básica e formação inicial em arte, né, da nossa sociedade. Então, se não tem essa pessoa, já é uma coisa que começa a falhar nesse processo. O artista, importantíssimo, né? Porque ele que vai estar ali produzindo, ele que vai estar criando os conteúdos, digamos assim, né? O produtor cultural, da mesma forma que vai estar juntando, organizando, o curador, o pessoal da montagem que precisa entender não só de montagem, de botar um quadro na parede, mas também de história da arte, de arte como uma forma geral. Então, eu vejo que nem sempre é a pessoa que está na frente, né, se expondo ou está chamando a atenção, mas também tem um backstage todinho de pessoas que estão produzindo isso. E aí isso eu descobri mais trabalhando em espaço cultural, porque aí eu percebi como, gente, precisa de profissionais, não é só uma, duas pessoas que fazem tudo, não tem como, tá um absurdo. E aí isso cria essas possibilidades que você falou no começo, né, do que o curso poderia talvez encaminhar ou dar uma pincelada para você entender que você pode sim ser um artista reconhecido, famoso na sua estética, na sua produção estética e na sua linguagem. Mas existem outros profissionais que vão estar ali também nesse processo, até da pessoa que inventa de abrir uma empresa para vender alguma coisa, né? Você precisa de fornecedores para comprar pincel, tinta, etc. Então, todo esse aglomerado de funções, de trabalho que você vai tendo e que você vai, às vezes, se especializando, é importante que na graduação se entenda, né? Para que a gente consiga entender essa magnitude. O segundo ponto que você falou, né, do professor que precisa, que produziria, né? Eu acho que é importante, né? Eu parei de fotografar, não consigo mais desenhar, acho que o dia a dia nos faz ficar loucos no nosso processo. Mas é engraçado porque quando você está em sala de aula, colocando alguma atividade prática com os alunos ou querendo que eles produzam, isso faz com que você pense, mas eu não estou produzindo, por que eu não estou produzindo? Por que eu não estou fazendo alguma coisa que talvez não seja alguma coisa técnica, né? Tipo pintar, ou desenhar, ou produzir ou escultura, ou fotografia, mas por que eu não estou produzindo nada também, né? Por que eu parei? E aí você fica com essas investigações, assim. Acho que eu vou fazer aqui com os meninos, enquanto eles estão fazendo, estou fazendo também. Tem que pensar também o que seria essa produção, né? Porque, assim, você conhecer conhecer o que você está falando, a sua área de conhecimento, né? Então, assim, Sim, sua disciplina, enfim. Então, por exemplo, é você se atualizar, né? É você sim. pesquisar, é você estar, tipo, entender o que é uma produção artística. Você ter passado por isso nas disciplinas práticas é uma coisa que te acarreta muito, né? Porque, Uhum. assim, se eu não tivesse, sei lá, feito pintura, feito desenho, não sei o que, corre muito risco de eu não entender a importância desses processos, né? E atropelar os processos da minha turma, sabe? Que eu Sim. acho que isso acontece muito na questão da formação inadequada do professor ou da professora de artes, né? Que Uhum. acontece de ter pessoas que estão lá para passar. Eu cito muito esse exemplo. Eu vou citar de novo, vocês vão ouvir de novo, gente. Desculpa. Que é o exemplo do Egito Antigo, que a galera queria dar uma aula sobre o Egito Antigo e pintaram os papéis, papel A4, ofício, assim, branco, né? Pintou com café para parecer papel antigo. E aí fazer o desenho do Egito Antigo em cima. E aí eu Fazer um fiquei olhando papiro. e disse assim, mas tinha café? O Egito era produtor de café? E aí a pessoa disse assim, não, é para parecer antiga. Mas então, hoje, essa fase a gente chama de Egito Antigo. Mas naquela época, esse papel era bem novinho. Uhum. Ele tinha as fibras ainda bem bonitinha, como a gente compra. Pois é, e aí, assim, você tem uma questão meio fake aí, né? Porque acaba que não.
você não entendeu, e é isso, você não entendeu o que é aquele processo, né? Enfim, como é que Sim, se sim. dava aquele desenho, como é que se dava aquele papel, por que que ele se representava daquela maneira, enfim. E aí, isso é muito, e se atualizar, né? Inclusive, a título de curiosidade, esses dias eu li que a gente sempre aprendeu que as pirâmides do Egito foram construídas por pessoas escravizadas. E esses dias eu li que não, que essas pessoas Hum, recebiam salário. sim. Eu vi essa informação também. Elas não tinham diretrizes e leis de trabalho, né? Não, aí é outra história. A Yara está aqui dizendo, a gente tem um nível de criatividade e exigência de uma perfeição que às vezes barra essa fluidez de mostrar o que já está no dia a dia mesmo. E eu acho que Sim, tem isso sim. da. Eu falo bastante, Vini, mas tu vai falar também. Não, Eu pode acho. falar, porque aí eu vou pegando o gancho, tu vai lendo, porque às vezes eu tento ler, eu não consigo, eu fico bem aqui, ó. Aí eu volto. Não, e ainda passa o carro do mundo. É você ligar a transmissão, o stream, ao vivo, aí vê o carro do ovo. Assim, ele tá só na esquina te Uhum, esperando. Mas sim, que eu estava falando da gente ver também de mostrar o processo do dia a dia, né? Que a Yara falou. A gente tem hoje na arte contemporânea uma proximidade muito grande com o cotidiano e com a vida, né? E acho que nesse uhum. momento é quando eu digo assim, eu sou artista. Aí as pessoas ficam, mas você vende suas obras? Não, vender as obras é um caminho, tipo, fazer das suas aulas experimentações sensoriais e performáticas são outras possibilidades, tem, tipo, N possibilidades dentro desse campo, né? Acho que por isso que eu chamo a Sim, galera também para conversar sobre isso. sim, sim, exatamente. Tem questões que é construída dentro da escola, né, que é nos dado e a gente não percebe muitas vezes. Não se conecta com aquilo justamente por conta de achar que eu preciso ensinar desenho esse semestre e vai ser esse semestre taque linha, taque ponto, taque cor e vai, 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 vai. E às vezes não esquece que o aluno tem uma produção dele, né? A viagem dele também ali. Que acho que é um pouco isso que a Yara tava querendo colocar, né? Sim. Ô, Vini, tem um assunto que nós temos em comum, que eu até botei aqui no destaque, enfim, que é o fato de trabalhar com inclusão, né? Tá. Assim, eu tenho eu tenho especialização em educação inclusiva, né? E a gente meio que se encontrou também nesse diálogo. E Uhum. aí eu queria que tu também me falasse um pouco sobre isso, né? Tipo, como foi que isso chegou para ti, assim? Tipo, em que momento que tu aprendeu Libras? Em que momento que tu começou a olhar para isso? E como que hoje você tem uma empresa de arte Libras, né? Aí fala um É. pouquinho dessa história pra gente. Bom, isso se funde completamente, assim, tipo, assim, bateu e veio com tudo, né? Desde criança, né, a gente volta um pouco para a história do memorial. Numa escola que eu estudei, né, lá no Rio Grande do Sul, era uma escola que ela tinha um pensamento, né, de ser construtivista. Então, inclusive, eu agradeço muito hoje ao Adriano, porque eu tive uma disciplina com ele, né, cheguei ainda a ser aluno dele, e aí ele trouxe uma pesquisadora, que hoje é professora da UFC, que foi professora lá no Rio Grande do Sul, e ela trabalhava na Secretaria de Educação, e aí ela trazia esse conceito para a política de ensino de arte dentro da cidade. E aí eu fui beneficiado por isso, porque eu me formei enquanto ensino básico, né, de criancinha, nesse processo, né, de criança até jovem, mais ou menos, na escola municipal, né. E aí, quando eu me tornei adulto, numa disciplina, eu ouvindo ela falando, eu falei, gente, mas essa formação foi a que me deram? Eu falei assim, meu Deus! E aí ela é do processo cartográfico, ela fez uma pesquisa, eu não recordo o nome agora. Se alguém se lembrar, é uma professora que hoje é da UFC, né? E aí, esse processo de ensino de arte, dentro de uma escola municipal construtivista, que tinha professores de arte, não era um
era mais de um, acho que pelo que eu me lembro, tinha uns 4 professores de arte. Você tinha possibilidade de fazer várias coisas, não só dentro da matriz curricular, mas eu tinha possibilidade de fazer um curso de capoeira, dança, balé. Então, eu acompanhei alguns colegas, né, daquela época que hoje são bailarinos, né? Essa mesmo, Adriano, a Ada. E aí hoje são bailarinos, assim, né? Bailarinos de companhia mesmo, de balé em São Paulo. Enfim, seguiram realmente, digamos, esse artista, né? Não foram, talvez, para o ensino de arte, eu não sei, não acompanho tudo, mas o que eu vejo no Facebook, etc. Então, foi. Oi. Tu não é de Fortaleza, né? Eu sempre me esqueço dessa história. Tu No, estudou em onde é? no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ah, Aí, lá a gente tem as escolas também, né? Gosto do Brasil. Mas a escola municipal é a escola estadual. Aí eu comecei numa escola estadual, que eu fiz, acho que do primeiro ano a quinta, sexto, sétimo, oitavo ano. Depois eu fui para uma escola estadual. A escola estadual já não tinha tanto essa política. Eu tinha professores de arte, inclusive eu tenho materiais até hoje de xilogravura, e eu lembro que a gente tinha aula de xilogravura com madeira, a professora pedia argolas, eu lembro, assim, né? Eu ficava, às vezes, nas aulas que a gente tinha umas discussões, assim, sobre o ensino de arte, e eu falava, gente, mas é muito esse processo. Aí, o que eu fui entender disso? Uma coisa que o Gilberto, como você citou, ele sempre dizia, a gente tem formações em licenciatura, em ensino de arte, há muito tempo, né? A gente às vezes não sabe usar essas ferramentas que são nos dadas por profissionais, enfim, e às vezes ela não chegou em algum determinado estado ou local, né? Então, algumas regiões do nosso país já têm essas licenciaturas há um bom tempo, né? Ou já eram artes plásticas há um bom tempo, então já temos profissionais formados. Talvez em algumas das outras regiões não, né? Então, isso que eu fui aprendendo também quando a gente estuda história do ensino de artes visuais, né? Esse ensino de arte. Então, isso foi muito importante para eu compreender esse processo nacional, de como é que isso funciona, porque a gente tem essa ideia de que vai ser ensinado igual para todo mundo e às vezes não tem assim, né? A gente não alcançou isso. Mas, enfim, essa escola acho que possibilitou isso, né? Então, tinha muita produção voltada para arte, educação. Pra ter noção, eu via uma professora pintando no intervalo. A gente parava atrás dela, ela ficava pintando a paisagem. Era uma coisa assim. E aquilo era naturalizado, porque não era uma coisa de outro mundo. A escola era toda colorida, toda pintada. A gente tinha muitas atividades culturais na escola, de dança, como eu falei, né? Eu tô até lendo uma foto aqui, atividade extra curricular, fora na cidade. E aí, quando essa professora citou essa metodologia, né, que ela aplicava, eu falei, cara, foi isso. Eu tive essa formação quando era criança, né? Então, foi uma base muito boa para mim, assim. Eu acho que eu agradeço muito essa escola. Eu torço muito para que essa escola continue assim, né? Os professores também eram maravilhosos, eles tinham muitas estratégias que eu fico. Gente, assim, aquela coisa de círculo a gente já utilizava, sabe? Era muito legal. Já a escola do Estado, a gente não era tão assim, né? A escola do Estado ela era mais convencional, mais dura, bem mais cartesiana, digamos assim, as coisas eram assim e tal. Mas eu tive essa professora de artes também, e aí eu lembro de ela falar de xilogravura, e foi aí nessa escola que eu aprendi o que era grêmio escolar, né? As maneiras de se organizar enquanto estudante, que eu nunca tinha visto na outra escola, né? Mas nessa já foi um diferencial. Aí pronto, aí acho que isso foi um ponto que fez esse processo formativo, né, básico, para mim entender hoje na graduação e nesse processo. Aí dentro dessa escola, uma professora que eu gosto muito, que ela é uma professora de educação física, e ela foi para educação inclusiva, ela terminou uma especialização também na URGS, enfim,
ela falou um dia que iríamos ter convidados que não se comunicavam pela fala, né, falando. Não lembro exatamente quais as palavras que ela utilizou, mas ela falou isso. Eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, como é que uma pessoa se comunica sem falar? Porque a gente vive num mundo que as pessoas falam o tempo inteiro e blá 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 blá. Blá. Eu venho de uma família que as pessoas falam gritando, o tempo inteiro, blá, blá, blá. Então não dá para entender como é que isso acontecia, né? E aí eu fiquei curioso, e essas pessoas nunca vinham na escola, nunca vinham, vinha todo mundo, vinha o pessoal do teatro, vinha o pessoal do circo, vinha o pessoal fazer palestra, vinha o pessoal vender régua, mas não vinha essas pessoas. Aí eu fiquei frustrado. Aí eu fazia um curso de inglês que eu sempre via duas pessoas surdas sentadas atrás do coletivo, sempre conversando. E aí eu comecei a me intrigar com aquilo, né? Essas pessoas conversando, será que é aquilo lá da escola, né? E eu ficava assim. Só que eram pessoas que não exibiam isso. Então elas conversavam quietinhas e tal. E eu não entendia nada, né? Aí nesse tempo eu já fazia curso de inglês, aí eu comecei a entender melhor o que é uma outra língua, né? O que é uma língua, uma segunda língua para um povo nativo, como a gente fala português, que seria essa segunda língua e blá 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 blá. Aí vim morar no Ceará e quando eu cheguei aqui, eu eu fui, né, fazer fotografia, aí já continuava fazendo inglês e eu tinha um conhecido que é o Ariel, que hoje é intérprete, também trabalha numa escola, e aí ele divulgou um curso de Libras no CREAS, né, que é o Centro de Referência aqui do Ceará. E aí eu fui atrás de saber o que é isso, me matriculei e fui fazer o curso. Aí fiz toda a formação básica, né? E enquanto eu estava na formação básica, eu estava cursando artes visuais. Só que até então, isso não me tocava, assim, porque para mim uma coisa era uma coisa. Tu já estava na faculdade? Já. Eu fazia as coisas ao mesmo tempo. Eu achei que tu já falasse. Não. Eu comecei um pouquinho antes do IFCE começar, né? Porque a gente acha que a minha turma teve uma greve aí, então eu já fazia os cursos de língua antes, até porque eu tinha uma vontade até de fazer letras e não artes visuais. Então eu já fazia muitos cursos de língua. Só que quando eu comecei a fazer fotografia, eu me apaixonei muito pela fotografia, né? Eu gostava muito de fotografia. E aí depois, né, para as artes visuais, não vou fazer artes visuais. E aí, no curso, no decorrer do processo formativo, essas coisas elas não se uniam para mim. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Apesar de que eu ouvia coisas muito similares. Por exemplo, trabalhando a Feiger, né? A imagem, processos magéticos, a linha, né? E isso eu via muito falar também dentro do processo de construção da língua, que era totalmente visual, ela utiliza os espaços visuais, né? Então, eram duas coisas que eu ficava assim, mas como é que essas coisas se juntam, gente? E eu não tinha acesso à produção artística nenhuma de surdos. Eu não sabia como é que era a produção. A gente não tinha isso, assim, né, de acesso. E fazia isso o curso. E aí o curso foi se aprofundando um pouco mais. É uma coisa que eu não gosto de ficar criticando, jogando pedras, né, nessa formação. Mas a gente não tem disciplina, por exemplo, de educação inclusiva. A gente não tem uma disciplina que toque especificamente desse assunto para educação já com curso de licenciatura. Então não vai ter nenhum processo de nenhum outro processo de acessibilidade, não tem mais nada, né? Acho que eu vi um pouquinho disso quando foi falar de programas e currículos, né? Que a gente entrou numa questão de igualdade, do currículo, né, de gênero, e aí a gente começou a falar de vários temas, e um tema foi esse. Aí foi onde eu comecei a me atentar, né? Tipo, gente, realmente precisa disso, né? Aí não tinha feito disciplina de Libras ainda, deixei ela mais pra frente mesmo, lá pra quando ela ia acontecer, e comecei a me envolver um pouquinho mais com a comunidade surda, né? Aí acho que esse envolvimento bem mais junto assim da comunidade surda, aí de pessoas surdas, que me trouxe uma outra perspectiva
o curso também, né? Para o entendimento de artes visuais e de produção artística, porque aí eu comecei a ver não só aquela pessoa surda num curso, né, numa aula, mas ela no seu dia a dia, outras pessoas surdas, aí eu fui descobrindo pessoas surdas que desenhavam, que pintavam, e isso não era um hobby ainda, né, como hobby, como um processo, mas adoravam, produziam material, chegavam a produzir material, mas não era uma coisa que a pessoa fazia só isso, né, ela trabalhava ensinando Libras. E aí eu fui descobrindo esses processos, essas potencialidades que existiam, né? Até chegar a conhecer mais a fundo também as escolas de surdo e perceber como é que isso funciona, como é que a educação funcionava de uma maneira geral, né? Porque a gente tem todo um estudo aí de educação voltada para pessoas surdas e que eu não sabia. Então eu fui me aprofundando nisso, aí entrei no PIBID, comecei a dar aula para ouvinte, né, e tentar aproximar essa questão da Libras. Então, dentro da escola eu fui descobrindo que já existiam eletivas que davam aula de Libras, pessoas que davam aula de Libras. Fui atrás de surdo dentro das escolas também, né, escolas regulares, e aí isso foi maturando um pensamento que seria como é a formação, né, desses alunos na disciplina de artes visuais, especificamente. Como é que isso se desenvolve, gente? Como é que isso se dá? E aí tive uma experiência numa outra escola do IFES aqui também, com uma amiga do teatro. Consegui aplicar um pouquinho da pesquisa que eu já estava desenvolvendo, entender como é que isso funcionava, essa relação, como é que isso se dava, né, como é que os alunos produziam. Comecei a pesquisar muito a formação de professores e a formação de professores para a educação inclusiva e para estar atuando com surdos. Então, como é que isso se desenvolveu? Falar com você, falar com o Ícaro, que era um aluno do lado das artes visuais, outras pessoas que tinham um universo com a Libras e eu não sabia. Então, eu comecei a descobrir isso, eu falei, meu Deus, a gente está aqui, estamos nos preparando para estar em sala de aula, né? Existem essas pessoas. Porque quando a gente falava, eu estou falando assim, porque quando a gente fala isso num âmbito acadêmico, né, que já tem uma estrutura como a gente já tem, né, o curso acho que já tem uns 20 anos, com professores que já têm uma formação, já são doutores, você falar de uma coisa que eles não entendem, que muitos não entendiam, eles ficavam meio assim, não, menino, esquece disso. Foca aqui no campo expandido, no desenho do campo expandido, que vai ser melhor para você. Aí eu ficava, não, gente, mas deixa eu entender isso aqui, porque é uma coisa que está me incomodando. E me incomodava também, porque a produção artística de pessoas surdas não tinha tanta visibilidade como a gente está tendo hoje. Lá, quando eu comecei a pensar nisso, né, fiz o meu pré-projeto, acho que 2015, por aí, para entregar para orientação. Aí foi difícil a orientação, eu fui para a professora de Libras, ela queria que eu fizesse sobre literatura surda. Aí eu, não, amor, isso não tem nada a ver comigo. Literatura surda rascando das letras. Eu estou no campo das artes visuais. E aí foi difícil, assim, foi difícil entender isso, juntar tudo isso, experimentar tudo isso. E depois que eu saí do PIBID, acho que no PIBID, na formação inicial, que é extremamente importante para quem está na graduação, eu entendi um pouco sobre dar aula de artes, escola, né? Escolas com boa e com baixa orçamento, ou com gestões boas ou ruins. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque é um outro universo quando você está em sala de aula. Entender como se dá a educação no nosso estado, que é uma coisa que eu não tinha noção, porque eu não tive educação aqui, então eu não sabia como é que funcionava. Né, negócio de eletiva, e tem uma eletiva, tem um outro curso, e tem um outro horário, e não pode, aí tinha briga, e o PIBID ia acabar, o PIBID ia continuar, e como é que... confusão. E aí tudo isso você vai aprendendo. Tudo isso você vai aprendendo, né? Para quando chegar realmente no momento que você está na escola ali, que assinaram essa carteira, que fizeram um contrato com você, de estar mais seguro, né? Eu acho assim que é uma segurança que você vai adquirindo, e o programa me trouxe não só essa prática de sala de aula, como também pesquisa, né? Eu consegui desenvolver pesquisa, entender o que é pesquisa acadêmica, pesquisa voltada para o ensino de arte também, que era uma coisa que a gente só ia pensar quando produzisse TCC, e eu ia ficar louco.
Então foi muito bom ter essa bolsa, né? Esse momento que, além de ter dinheiro para sustentar um pouquinho que seja, mas você tinha muita coisa assim rica ali dentro acontecendo. E aí isso vai tornando esse processo de chegar até chegar ao museu. Aí o museu me revira todinho assim. Tá, tô sendo professor de arte na escola formal, que massa, né? Assim, tô conseguindo dar aula aqui. Quando chega no museu, faz assim, pá, você vai aprender outra coisa aqui agora. Aí eu, meu Deus do céu, que é um outro processo. Uhum. É, é interessante, né, que eu tava pensando que a gente tem vários pontos em comum aí nesses processos, né? Tipo, na verdade, eu aprendi Libras porque o meu pai gostava, sabe? Uhum. Então, ele tinha um dicionário de Libras em casa e eu ficava na frente do espelho. Oi, tudo bom? Já. E eu fazia para mim. E aí chegou um momento que eu tava falando com ele várias coisas disso, né? Tipo, pá, não sei o que. Enfim, eu falava muito com ele, eu quero água, não sei o que. Aí ele me convenceu, rolou esse processo de convencimento, assim, de tipo, você vai fazer o curso. E aí eu me lembro que era uma coisa assim. Eu tinha acabado um namoro, eu estava na escola ainda. Aí eu tinha acabado o namoro, aí ele disse assim, pronto, agora que você não tem mais nada para fazer no sábado, você vai fazer Libras. Que ótimo! Vai curar sua mágoa lá todinha. Em vez de vocês ficarem chorando, né, acendendo vela para os falecidos de namorado, Uhum. vai aprender uma coisa nova. E é uma coisa nova, né? Né? E aí, enfim, e eu fiz também todo o básico e o conversação, né? Uhum. E aí a gente, e na época que eu aprendi, tipo, tinha pouquíssima gente. O pai inteligente, é mesmo, sabe? Não fique chorando por macho, vá aprender uma língua nova. Vai aprender uma língua nova. Você nunca sabe quando vai precisar, né? Sim. E aí ele, enfim, eu me lembro que eu fiz o básico, né? E tinha pouquíssima gente que sabia na época, né? Uhum. Assim, a gente ainda não tinha o curso de letras libras, ainda não tinha o avançado, o próprio avançado a FENES demorou a colocar, a Sim. disponibilizar. Tinha pouquíssimos intérpretes, né? Os intérpretes ainda não estavam regulamentados, enfim. Uhum. Então eu fazia assim, tipo, de tudo um pouco. Se liga que eu fui interpretar no Enem, em concurso. Hoje eu não faço mais porque eu não sou intérprete, né? Isso eu já coloco bem no tipo, gente, eu não estou regulamentada, hoje eu não faço isso. Mas Uhum. na época rolava muito disso, né? E quando eu fui para o museu, foi por causa disso. Foi a Cecília Chique me ligou e disse assim, cara, Vai, pode. Pronto. a Cecília trabalhava no MCC, né, no Museu da Cultura Cearense. Aí ela me ligou e disse assim, ei, é tu que sabe Libras, né? Aí eu sei, ela. Então, a gente precisa de uma pessoa aqui pro museu com isso. E aí, pronto, aí eu entrei, era 2009, ainda nem sabia, nem pensava na licenciatura, nem nada. Então, acho que teve eu trago um pouco dessa visão do antes, né? Assim, as licenciaturas ainda não tinham Libras, a gente ainda Uhum. não a UCA, né, que é a Universidade Regional do Cariri, e a UFPB, que é a Federal do Paraíba, elas oferecem disciplinas de arte e inclusão, né? Sim. Mas, mas é realmente assim, tipo, foi todo um processo. Acho que a UFPA ainda não está com Libras, não sei, já saí de lá, mas assim, também já tinha uma dificuldade nisso, em pensar essa inclusão, mas já estava muito mais avançado do que eu quando eu era meio que o bicho de, tipo, Vara, o que que ela tá fazendo? Sim. Dá pra me ouvir bem? Tô. Dá para te ouvir, mas eu fico com retorno, com eco. Tá com eco? Peraí. É, É, de 2009, só um minuto.
Gente, desculpa, viu? Está com eco. Tá bom, Sabrina. Eu vou fazer em Libra, Sabrina, aí tu interpreta aqui. Sabrina da escola. Ah, Dá pra me ver agora melhor? é. Pronto, justamente isso, né? De 2009, que eu acho que 2017, não sei se já tinha alguma, pelo menos na UFSC, mas de 2009 para hoje a gente tem muito conhecimento, né? Então, tudo isso eu fui aprendendo, né? Eu me jogava, eu saía do IFCE, eu estava contando isso ontem para o Rafael, inclusive, que eu cheguei aí no curso de teatro para pedir um documento me liberando para eu ir poder assistir uma disciplina lá na UFC. E aí, por exemplo, o nosso curso não entendia isso. Para que tu vai lá para a UFC ter uma aula de letras libras, por exemplo? Aí eu, porque eu quero, é meu direito, eu posso ser aluno ouvinte, me dá esse papel. Ninguém quis assinar, fui bater no teatro, né, e conseguia que alguém assinasse aquele negócio. Então é uma coisa assim que, gente, eu preciso ter esse conteúdo de aprendizado, porque a universidade não vai me dar nessa formação básica em arte, não tá preparada para essa conversa. A disciplina de Libras também eu não tinha feito. E eu achava que ia ser uma disciplina muito sinal-palavra, 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 para dar conta daquele momento. E aí eu fui atrás de aprender outras coisas, descobrir outras coisas por mim mesmo, né? E em contato com a comunidade surda, claro. Então, foi muito bom. E aí, quando eu cheguei no museu, essa ideia também que você falou, né, foi mais ou menos isso. No caso, a Cris, que eu agradeço muito, que é a coordenadora, ela falou, vem trabalhar aqui e vamos explorar essas questões. E aí eu comecei, eu já entendia, né, essa questão do ser intérprete, dessa formação necessária, sempre respeitei muito isso, entendia isso, né, porque é uma conquista e é um direito e tal, tá regulamentado por lei e etc. Só que eu comecei a poder ter alternativas dentro do museu, não só com a arte e educação, não só com a mediação. Quero trabalhar as oficinas, né, produzir oficinas, começar a produzir ações com a comunidade surda, trazer os surdos para dentro do museu, que era uma proposta que a gente queria. Então isso foi muito rico para mim, porque eu comecei a fazer ligações com pessoas que eu nunca tinha conhecido na minha vida. Não só do campo artístico, mas também dessa questão da comunidade surda, que foi muito bom ter esse conhecimento. E aí as coisas vão avançando, né? Ó, chegou demanda, você tem que fazer um vídeo. Aí, meu Deus, não dá, vou ter que ser intérprete agora. E aí entra essa persona intérprete, né? Que aí isso tá na pesquisa também do meu TCC, porque eu não escrevo só sobre o professor, sobre o artista, sobre o Vale-me Deus, o pesquisador, mas também como o intérprete dentro desse processo, né? Justamente porque eu estou falando de uma escola de surdos, eu estou citando a educação voltada para os surdos e o intérprete ele está dentro desse processo todo. E me entender enquanto intérprete, que aí foi um outro processo, uma outra formação, uma outra diag na minha vida, que até hoje eu tenho muita dor de cabeça com isso, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que é trabalhar com tradução, que é trabalhar com acessibilidade. E aí o museu me deu isso, né? Jogou isso para mim, tipo, é contigo agora esse processo. Eu te mando, Sabrina. E aí eu comecei a ter que produzir muita coisa. Por isso que eu falo que o campo artístico ele é muito extenso, né? Você pode fazer várias coisas que a universidade nunca tinha me dito que eu poderia fazer. Hoje disse e eu nem pensei nisso. Também não vou culpar a universidade por tudo. A Mas assim, universidade acaba ficando no parte, né? Assim, numa coisinha do tipo, olha, você pode pesquisar esses 500 milhões de temas aqui dentro, mas e mais mas um pouco você vai te escolhe. dar. Pra esperar que ela te prepare para tipo, para tudo, porque tudo é Aham. uma coisa muito ampla, né? Eu acho que ela dá muito Exatamente. start, assim. E ela vai estar É, sempre aqui na necessidade do pesquisador. É para sim. isso que serve a pesquisa, né? Para tipo, você mexe com os problemas que você está enfrentando. Sim, 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 sim. Mas acho que o que poderia talvez mudar, né?
era como você falou, né? Esse pensamento que a URCA já está tendo, né? De ter essas disciplinas um pouquinho mais alinhado com o mercado de trabalho. Que isso é uma coisa que se a gente parar para conversar, né? A gente que se formou e está em formação, a gente vê, começa, pá, pegar uma outra discussão. Mas é importante que acho que isso comece a chegar, né? E aí, enfim, chegou pelo museu. Eu sou muito grato ao museu. Eu consegui me formar muito mais dentro do museu, aprender sobre arte contemporânea. Meu Deus, assim, coisas que eu não tinha noção, como você estava falando, né? Entendia, né? Via quando ia visitar o museu, mas não entendi, não experimentava aquilo, né? Não chegava com tanta força quanto quando chega, quando você realmente está nesse universo, né? E aí a educação inclusiva, né? A acessibilidade começa a estar nesse lugar também. Tento hoje formar outras pessoas dentro desse processo, estar com outras pessoas também. E uma coisa que, quando me possibilitou sair, né, e conhecer outras pessoas que são das artes visuais ou das artes plásticas, estão com acessibilidade junto, a gente sempre escuto falar, estar nesse mesmo discurso, né? A universidade não preparou para esse momento. Então, a pessoa foi pesquisar acessibilidade em museu porque não tinha na graduação em artes visuais onde ela fez. Aí a outra pessoa também. E assim você vai criando colegas de trabalho, referências que são para mim referências, né? E eu fico, é como um espelho assim. E isso foi muito bom porque se deu através do museu, né? Talvez aí pronto, aí a arte Libras também surge daí, porque aí começa a ter uma produção enorme de pessoas surdas produzindo arte, pensando arte, se formando em arte, falando sobre arte dentro da comunidade surda, né? Essa necessidade de tradução, de terminologia começa a se tornar possível, né, e palpável. Antes a gente ficava muito no discurso, precisa ter, precisa fazer. Agora está tendo, está acontecendo. Muitos festivais de cultura surda, muitos surdos artistas, e informação também, se entendendo enquanto artista nessa discussão do artista, professor, pesquisador. Então, que às vezes não chega mesmo, porque, como eu te falei, né, eu pedi para acessibilizar o seu vídeo porque eu acho que é uma coisa que precisa chegar às pessoas que são surdas e se interessam pela arte, né? Então é uma coisa muito legal. Vale, né? Que assim, às vezes a gente trabalha quando a gente trabalha com inclusão, isso acontece muito, né? De você achar que você está lidando, a inclusão, ela vai lidar apenas com pessoa com deficiência. E ela vai dar um jeito daquela pessoa com deficiência ser inserida no lugar que as pessoas sem deficiência estão. Mas Uhum. o que eu sinto mesmo é que assim, a gente está falando sobre ter uma diversidade grande, né? Que é o ser humano, que são as pessoas. Então, assim, a pessoa não é porque ela é surda que ela só se interessa por assuntos de surdez. Ou letras Não é libras, né? porque tem uma deficiência física que ela só se interessa por isso. Não é porque ela é gay que ela tem que ficar o tempo inteiro com a bandeira. Não tem problema ser isso. Mas acontece que você entra no discurso de história única, né? Uhum. Eu me lembro que uma vez, nossa, isso faz muito tempo, assim, acho que era 2007, uma coisa assim, 2008, e eu fui no evento da prefeitura de Fortaleza, aí era até a Luiziane Lins, né, a prefeita, e ela tinha feito os orçamentos participativos. Então, havia uma discussão com a população sobre como gastar o orçamento da prefeitura. E eu fui, por acaso, assim, tipo, eu tava lá e fui na parte de diversidade sexual. E aí tinha 4 pessoas surdas. 4. E nenhum intérprete. E aí o cara que estava organizando lá, ele chegou para mim e disse assim, que eu comecei, tipo, você se sente ok, eu vou ter que fazer aqui, vou ter que fazer, eu faço o curso básico ainda, eu tipo, cara, eu vou ter que ajudar vocês de algum jeito, Uhum. né? E aí eu fui traduzindo o que eu podia, enfim, tá. E aí eu me lembro que um cara chegou para mim e disse assim: diz para eles que na semana que vem a gente vai discutir inclusão e acessibilidade. Aí eu, sim, mas a pessoa pode ser surda e ter vida sexual também. Assim, uma coisa não interfere na outra e ela quer saber como esse dinheiro vai ser gasto, sabe? Uhum. Então.
É bem problemático você entrar nesse discurso único, assim, do tipo, como essa pessoa só vê sobre isso, né? Ela só produz Uhum, sobre isso, ela só pensa sobre isso, como se ela não fosse no museu, como se ela não quisesse, sei lá, discutir LGBTQIA+, como se ela não quisesse fazer um curso de gastronomia, como se, sabe? Como se ela não tivesse qualquer outra coisa na vida, qualquer outro interesse uhum, nisso. E aí eu fico vendo assim que muitas vezes a gente está trabalhando com inclusão para garantir essa inclusão dessas pessoas, pensando numa utopia onde eu tô vendo o ser humano dentro das suas potencialidades, né? uhum, Não pelas suas limitações. Eu não estou vendo uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência auditiva, né? Eu estou vendo um surdo mudo, como o pessoal chama ainda, né? Eu tô vendo uma pessoa que se comunica numa língua diferente da minha, que tem uma necessidade de que haja uma interpretação da minha língua como uma língua majoritária, né? Assim, e caminhando para um país bilíngue, né? Então, uhum, assim, tem toda uma caminhada que a gente está fazendo na inclusão para que isso de fato seja incluir, né? Não seja integrar, não seja você colocar a pessoa ali e, tipo, se vira, você tem um intérprete. E a gente sabe, né? Eu que já fiz esse serviço de intérprete, você que é intérprete, enfim, que o intérprete, ele tem ele é meio que o telefone, né? Assim, vai rolar uma interferência e muitas vezes, e é bom, é maravilhoso que tem um intérprete de várias línguas, não só das línguas de sinais, mas também é muito bom você conseguir se comunicar diretamente com a uhum. pessoa, né? E isso a gente está, tipo, lutando para que chegue nesse ponto. E para que eu possa pensar, tipo, eu tive uma orientanda surda, né, lá na URCA. Uhum. E aí ela só, a faculdade só descobriu que ela era surda quando ela foi fazer o TCC. Porque até então ela fazia a leitura labial, ou simplesmente, tipo, quando a pessoa virava de costas ou ela não conseguia, ela ignorava. E ela ia mal nas disciplinas e continuando. E ela não dizia, né, que ela precisava daquela. Ela não falava Libras, então ela não dizia que ela precisava que a pessoa olhasse para ela fazer a leitura, né? Uhum. Aí, no final, quando eu fui orientar e tudo, aí os outros professores descobriram, mas então quer dizer que até agora, 4, 5 anos, Nossa. ela não estava ouvindo o que eu estava dizendo. É, gente. E assim, e foi engraçado porque foi um professor que percebeu, né, durante a disciplina, porque ele disse que ela sempre estava lá sorrindo, assim. Aí ele chegou uma hora que ele olhou para ela e disse assim: Você não ouviu o que eu disse, né? Aí ela parou, disse que ela sentiu isso, ela parou, tipo, ok, alguém notou que eu não tô ouvindo, Uhum. sabe? Então, assim, também rola essa coisa de você ter que olhar para o outro, né? Olhar para outra Sim, pessoa, né? sim. Pois é, são muitas, muitas Então, conversas, né? a gente nunca esgota, o Mas, ideal é que não se mas a possibilidade, né, de, como você falou, de ter professor que seja bilíngue, no mínimo, dentro desse processo de formação em arte, ou um profissional, né, um intérprete que trabalhe na escola, no curso de formação, e possa auxiliar esse processo é muito importante, porque a gente está falando de ensino, de educação, né? Então, esse preparo de entendimento, de discussão, né? Tem disciplinas que a gente discute muita coisa teórica sobre arte, de teorias da arte, né? Então, é muito denso os conteúdos. E aí, isso foi uma inquietação que eu comecei a ter também, né? Porque, assim, eu não fazia o curso de formação ainda para ser intérprete, eu já entendia um pouco do que era ser intérprete, né? De categoria, de ser profissional, que é uma coisa que hoje, para mim, é totalmente diferente, porque quando você começa a estar no mercado, muda a situação. Quando você começa a estar fazendo uma formação, né? Que eu estou em formação agora para ser intérprete profissional e blá blá blá, é uma outra coisa que você começa a pensar meu Deus, como é isso? Mas assim, e aí mas voltando para uma formação base, né? Porque a gente está conversando aqui e
Em algum momento sempre aparece um surdo aqui. E muitos que estão Ah, aparecendo são artistas, né? Então, ah, já que legal. apareceu um que é dançarino, já apareceu uma outra menina também que é das artes visuais. E aí eu ficava pensando justamente nessa formação dessas pessoas, né? Porque a escola ela vai ser uma coisa que vai atravessá-las, né? Não vai ser a formação final delas e nem é para isso. Mas uma formação de ensino superior para essas pessoas surdas, como você falou que você teve, eu comecei a me instigar há muito tempo, quando eu fui para um para um encontro nacional de diversidade sexual, né, de todo das gays, de todo mundo, das trava, e aí eu encontrei uma pessoa surda lá também, né, em outro estado, e lá a gente ficou num curso numa faculdade, num campo que tinha artes visuais, né, então a todo momento tinha desenho nas paredes, as coisas tudo, e tinha pessoas se comunicando em libras, e as pessoas falando, né? Ah, não, eu sou professor, lá não sei aonde. Tá, eu fiquei, cara, tem uma pessoa surda se formando em artes visuais. Eu preciso saber como é que está sendo, como é que está acontecendo, né? E quando eu voltei para Fortaleza pesquisar no Google, pessoa não tem, pesquisa, porque isso não está marcado, isso não vai estar assim, sou surda e faço, não, você não sabe, né? E aí as pesquisas que tinham, elas eram muito rasas, muito escassas, muito assim, voltadas às vezes para a educação infantil, não que não seja importante, mas não tinha uma coisa, como é que está sendo a formação de professor surdo para arte. Não tinha isso, não tinha encontrado isso. Aí encontrei umas pessoas fazendo especialização em arte, e aí comecei a ter contato com os surdos que produzem, né, que dançam, que tocam um instrumento, que pintam, que são educadores de museu. Eu estou dentro de um grupo onde tem vários educadores de museu pensando sobre arte, discutindo arte, falando de como estão sendo as exposições, etc. E aí isso me deu um start dentro da universidade, porque a gente não tinha como isso acontecendo, né? Até um tempo aí. A gente teve uma aluna que ela né, no curso que a gente fez, eu e você, não sei o resto do Brasil, mas aonde a gente fez, tinha uma pessoa que tinha deficiência auditiva, não tinha identidade surda, era um processo bem complexo, né? Nós temos um professor que tem uma deficiência auditiva, não sei se ele se identifica assim, mas você percebe que tem uma deficiência auditiva já, porque você tem que falar mais alto com essa pessoa, você tem que usar essas ferramentas. E o curso não pensava sobre isso, assim, né? E aí, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que entrou um surdo pro curso, e depois já soube que abandonou pela escassez de intérpretes dentro da universidade. Então, tudo vai mostrando como é essencial o profissional intérprete que tenha conhecimento, talvez não aprofundado, mas que tenha uma formação continuada em cultura e arte, né, que consiga Gente, é entender. muito diferente você traduzir na sua área. Sim, 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 Eu me lembro totalmente. da caixa que eu fui traduzir e, tipo, vários termos bancários e coisas que eu, tipo, velho, eu não sei o que é isso. Uhum. Temática e tudo, e eu, velho, eu não sei o sinal disso. Essa minha formação que eu estou falando, ela me traz justamente esse desafio, que é sair do meu lugar comum, né, de falar de arte, pensar arte, tudo, né, e ir para outros lugares. Então, eu sou colocado à prova o tempo inteiro. Faz uma atividade que é tradução da aula de biologia. Gente, uma aula de biologia. Eu fiquei assim, meu Deus, eu quero ir embora, eu não quero mais trabalhar com isso, não. Porque é desgastante, né? E aí é onde entra a questão da valorização profissional desse profissional, dessas pessoas, né, que trabalham com tradução, não só de Libras, mas todas as línguas. É uma questão bem complexa você fazer tradução, não é uma coisa simples. Mas eu comecei a entender esses outros profissionais, né? Eu tô falando da pesquisa, porque a minha pesquisa foi muito isso. Tinha hora que eu estava escrevendo como professor ali, tipo, a aula que eu dei e tal, e depois eu falei, não, mas esse momento eu estava mais intérprete. Porque dentro da escola, eu fazia ações que elas estavam ligadas ao museu, à rua, a não sei o quê, e a gente não tinha acessibilidade nesses lugares, entendeu? Por exemplo, eu saía do museu, da escola e ia para o museu, se a escola não carregasse o intérprete junto,
que a escola também não tinha, não ia ter no museu também. Então não tinha acessibilidade nesses lugares, entendeu? Então eu comecei Sim. a ter várias coisas acontecendo, né? Assim, ao mesmo tempo, como é que esses alunos me enxergavam como professor na escola e depois eu era o intérprete numa outra instituição, mas ao mesmo tempo eu era o mediador também na instituição. E aí a gente produzia alguma coisa, então eu produzia com eles. Foi muito, muito interessante, assim, entender esse momento. E aí uma coisa, a gente sabe, né, que é complexo a escrita. A escrita não é uma coisa fácil, né? Eu li Uhum. muito, 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 muito esse livrinho que é o que lhe monta aí, né, de estrutura, eu acho, de você. E quando eu comecei a ler mais profundamente, não só aquelas leituras de disciplina, mas ler para escrever, eu fiquei assim, meu irmão, por que que a instituição não adota isso para a instituição mesmo, para todo mundo? Porque, gente, como eu via os meus alunos com dificuldade de escrever, né, em língua portuguesa, não que eles não consigam, eles conseguem, mas existe uma dificuldade, né, existe às vezes um medo. E aí eu trabalhava outras formas de eles escreverem, possibilitando a escrita de sinais, né, claro, mas outras formas de eles pensarem em escrever, com foto, com imagem, com outras possibilidades. E aí eu fiquei, quando eu tive que escrever, eu me vi nessa situação. Meu Deus, eu não tô conseguindo escrever da forma que a instituição quer. Eu tenho que escrever dessa forma, e eu não quero escrever dessa forma. Eu quero escrever de outra forma. Eu quero escrever com imagem, eu quero escrever com os rabiscos que os alunos faziam. Eu quero escrever com uma obra do Leonilson que estava lá no museu. Acho que para mim essa obra falava mais do que eu escrever um parágrafo. E assim foi. E aí eu lendo a ortografia, eu fiquei, meu Deus, mas é possível. Dá para fazer isso no campo da arte ou nos outros campos. Por que que a gente não adota, né? E aí eu discuti, eu fiz uma enquete aqui no Instagram com colegas que já estão no mestrado em artes lá no IFCE. E aí, como é que tá isso? Como é que tá essa discussão? Vai ser aceito um dia isso aí? Porque existe um regimento. Você tem que seguir esse padrão de escrita, tem que ser assim, e vai. E aí eu não sei, né? Eu não escrevi bem assim. Eu escrevi um pouco mais desconstruído. Mas é muito aquela questão. Não é ortográfico o trabalho, porque não me possibilita ser. Não me deixa ser. Entendeu? Eu comecei a ler e falei, não, eu quero ser isso, mas eu não posso. Isso exige que o orientador, a orientadora compre essa briga, né? E também, mas assim, é umas histórias que a gente está tendo da questão da ortografia, né? De você conseguir justificar a coisa de conseguir justificar a sua escrita, conseguir justificar a sua pesquisa por meio tipo, olha, gente, isso daqui tá rolando no mundo. Era o que eu estava Uhum, dizendo até da universidade, a academia como um todo, ela vai estar sempre aquém, né? Na verdade, assim, acho que a tecnologia, a universidade, a educação vai estar sempre aquém das nossas necessidades atuais. E é tudo bem, né? Porque é isso que faz com que a gente caminhe para atender essas necessidades, né? Então, hoje o que eu faço quando eu estou orientando alguma pesquisa ortográfica, enfim, é tipo, tanto comprar a briga com o departamento, né? sim. E entender, olha, gente, isso daqui existe uma justificativa para ser dessa maneira, né? Uhum. E rola aquela chantagem emocional também de tipo, vocês estão atrasados. O mundo está O fazendo mundo, diferente. o mundo já tá assim, ó, pá, pá, pá. Mas isso é tão assim, porque eu me parei um momento pensando sobre arte surda, né? A gente já falou de arte queer, de a gente entende as produções artísticas africanas, as produções artísticas indígenas, e aí eu fiquei parando, vendo, né, a produção desse conceito, as pessoas escrevendo isso, a arte surda, e aí tentando entender como isso se desenvolve, né? Então,
no Brasil, algumas pessoas vão dizer que a arte surda é feita pelos surdos, né, pelo sujeito surdo que produz a própria arte, a própria estética, a própria poética, a partir da linguagem, né. Outras pessoas vão dizer que é produzido a partir da comunidade surda, né, das pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí eu não me atentei a nenhuma desses conceitos. E aí fui procurar fora do Brasil, né, ler fora do Brasil, porque eu não estava ainda assimilando essas escritas com o que a gente vê na faculdade. Assim, estava muito, como eu falei, meio raso, assim, uma coisa não está bem justificado ainda. Vamos ver se alguém escreveu mais um pouquinho fundamentado aí. E aí eu fui pesquisar fora, e fora tinha muita coisa já sobre cultura, sobre identidade, sobre arte surda. Não que a gente não tenha no Brasil, né? Muitos pesquisadores da área dessas libras, da educação de surdos, eles pesquisam sobre, né? Mas especificamente sobre arte ou sobre ensino de arte a gente não tinha. Então eu comecei a encontrar muita pesquisa fora que davam vários conceitos, né? E entendendo por que também, porque existiam já produções dessas pessoas surdas em outros países. Então, antes de começar a pesquisar isso, eu conheci, por exemplo, uma francesa surda que era atriz e professora, né? E eu, nossa, que massa, gente, ela é atriz, né? É bem capacitista, achando que não é possível. Mas eu não tinha esse entendimento, eu não, né? Você olha eu olhava para os meus colegas do curso, não tinha pessoas com deficiência. Nós não, não tem pessoas com deficiências no curso. E aí eu fui começando a ter que pesquisar. Se eu queria falar sobre isso, se eu queria escrever sobre isso, eu tinha que ir atrás de ter referências, né? De ter embasamento para poder falar sobre essas coisas. E fazer com que os professores entendessem, né, sobre isso. Porque aí a minha orientadora, acho que ela não é muito da ortografia, ela não comprou muita ideia, mas ela comprou a ideia da educação inclusiva, né? Dessa sensibilidade que os professores têm que ter, principalmente se falando de um curso de arte, né? Você tem que ter essa sensibilidade. Você está formando professores, né? Você quer que os seus alunos sejam do mesmo jeito que você está fazendo, então tinha muitas coisas ali, assim, acontecendo ao mesmo tempo, e eu, meu Deus, que desespero, eu tenho que escrever, tenho que ler sobre isso, e ao mesmo tempo conhecendo pessoas, né? Porque acaba que as pessoas, mais uma pessoa que trabalha em museu, surda, entrando na live, tem que segurar essa audiência. Aí, existe essa questão também de a gente começar a produzir esses acontecimentos, né? Como está sendo feito isso no Brasil hoje, né? Como é que está sendo as produções de pessoas surdas, as produções de pessoas com deficiência que não falam sobre deficiência, mas são pessoas com deficiência que estão produzindo arte, enfim. É isso que eu ia perguntar também, assim, tipo, a gente tem uma coisa do estereótipo, né, aquela da história única, de pensar assim, então a pessoa é surda e ela vai produzir unicamente sobre surdez, né? Tipo, ela só produz Sim, sobre isso. As pessoas produzem sobre a vida delas também, né? Mas sim. tem outras questões que vão chamar a atenção também. É exatamente isso que eu fui tentar entender, né? Se a gente está falando de arte contemporânea, de processos artísticos que estão mais conectados ao meu cotidiano, né? É mais interessante estar falando sobre só inclusão e acessibilidade, ou eu estou falando disso sem falar disso? Aí a gente Sim. começa a entender isso, assim, né? Não estou falando de deficiência, de conceito de deficiência e de conceito de acessibilidade na cara, assim. Eu falo disso nos atravessamentos. Tem que falar, É, mas não é a coisa primordial da pessoa, né? E eu sempre lembro quando se fala disso da Jéssica Teixeira, que é uma artista aqui de Fortaleza do teatro. E ela fala muito sobre isso também. Se você assistir uma live dela, quem estiver assistindo procurá-la, ouvi-la, você vai ver que ela fala que a produção artística dela não é muito sobre essas coisas que a gente estuda da acessibilidade, né? Ela não sei, assim. A gente estuda, né, os recursos de acessibilidade, as ferramentas de acessibilidade, como é que você faz, como é que, né? Mas isso não é o interesse desses artistas normalmente, né?
Claro que atravessa, né? Aquela coisa que a gente estava falando ontem, né? Não tem como porque você está vivendo, mas não é o que está estampado. E aí isso foi interessante porque como eu comecei a trabalhar no educativo e aprender estar nesse lugar, né, do ensino não formal e das coisas não tão rígidas, né, que não tinha um currículo a ser implementado, não tinha uma diretora uma coordenadora que ia estar ali puxando meu pé e tal, apesar da Cris, né, estar ali fazendo essa função e estar lá com a gente e tal, mas ela trazia muitas questões da arte contemporânea como processo de ensino-aprendizagem de arte dentro de um museu. Então isso, eu ficava assim, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Que era justamente não ser essa coisa tão travada, assim, não é conteudista a palavra, mas tão engessada, talvez, né? Que a gente pode tá vendo dentro da escola e que a gente pode produzir de uma outra maneira dentro do museu. E aí essa questão da acessibilidade, da inclusão, também foi uma questão que a gente pautou dessa maneira. A gente não precisa estar falando, a gente fez isso, né? Como formação, porque a gente ainda sente a necessidade de falar desses temas, porque é importante as pessoas entenderem, né, o lugar do intérprete, o lugar do audiodescritor, o braille, como é que isso funciona, como é que isso se desenvolve, porque a gente não tem esse conhecimento, não nasceu com ele, né? A gente precisa ter esse conhecimento base. Mas como a gente vai trabalhar dentro de um processo educativo, essas questões sem estar falando disso o tempo inteiro. Assim, né, na cara. E aí eu trago o exemplo da Andrea, que ela é das artes visuais também, começou a trabalhar lá, começou a trabalhar comigo, quando eu estava, né, substituindo a Cris como coordenador, e aí eu comecei a falar sobre acessibilidade para ela. Ó, gata, acessibilidade, vamos pensar isso, isso, assim, ó, vai chegar visitante assim, vai chegar visitante daquele jeito, vai chegar visitante que veio da praia, vai chegar visitante que fala inglês, que fala francês, que fala alemão. Vai chegar visitante de todo que é jeito. Como é que a gente vai lidar? E especificamente, como é que a gente vai lidar ou criar programações para pessoas com deficiência? Sem falar disso, que era a maior dificuldade. E aí ela começou a pensar sobre isso, produzir oficina sobre sensibilidade, né? É, a Sabrina tá rindo porque ela ia para minhas oficinas, né, Sabrina? Ou ia para os eventos que eu promovia. Tá sempre no, tá sempre junto nessa audiência aí. Mas era muito isso, assim, a possibilidade que o museu, que a arte contemporânea, que o Museu de Arte Contemporânea pode dar nesse processo de mediação, de formação, de ensino-aprendizagem, de agregar, né? Como tu coloca muito bem, assim, não, eu não estou falando do Museu da Arte só para a comunidade surda, né? Eu estou falando para todas essas pessoas, para uma visita que vai acontecer com todo mundo. E aí comecei a pensar sobre isso também, né? Pegar referência de surdos que estavam em museus, trabalhando, fazendo mediação, como é que eles faziam mediação para ouvintes. Eu já estive tendo num lugar de fazer mediação para surdo e para ouvinte ao mesmo tempo, sem intérprete. E aí, gente, foi uma loucura, né? Eu, eu sinalizo, eu falo, depois eu finalizo, não posso fazer bimodal aqui, não posso ficar finalizando falando. Para quem não tem esse conhecimento, enfim, né? Tipo, parece que a gente consegue falar português e Libras ao mesmo tempo. E tem Sim, até algumas Rônia. escolas, né? Há algum tempo atrás, o Felipe Smaldoni funcionava assim, né? Os professores falavam português e Libras ao mesmo tempo. Enfim, mas, gente, não rola, não. Dá Sobrenome. um nó na sua cabeça, muda a ordem, eu não sei mais o que eu tô falando, assim, entendeu? E aí, tipo, tem sempre, várias vezes eu disse, eu não consigo. Tipo, Uhum. lá no museu mesmo, assim, a gente recebia, aí, gente, ou eu falo em Libras ou eu vou falar em português. As duas coisas, tipo, é muito complicado, muito complexo você pensar as duas línguas ao mesmo tempo. Viram uma coisa que a gente chama de português sinalizado, né? Eu Sim, acabo fazendo com que o português, porque é a minha língua materna, seja a língua mais importante, onde eu estruturo o meu pensamento,
e aí, de quebra, eu dou uns sinaizinhos, né? Eu sinalizo junto com o que eu tô falando, mas eu não tô falando em Libras. Sim, sim. É porque são duas línguas, né, acontecendo ao mesmo tempo, sendo operadas ao mesmo tempo, isso vai dar um tilt na sua cabeça. Então, isso não Sim. acontece, gente. E se vocês verem isso acontecendo, tentem entender, né? Pode ser uma pessoa que tenha o canal auditivo e use bimodalidade, mas a gente não faz isso. E aí tenta não fazer, né, nessa situação. Então, eu trouxe materiais para a gente, nessa mediação específica, né, já me preparando para isso, porque a mediação também não é aquele negócio, pô, chegou, eu comecei. Né? A gente tenta trabalhar com a mediação que ela é programada, que ela vai ter igual um plano de curso, não igual, mas um plano de mediação que você vai pensar, vai articular, né? E preparei várias coisas para acontecer uma mediação com dois grupos, um de ouvinte e um de surdos, né? Então foi um desafio nesse dia foi um desafio, porque não, estou preparado, pode chegar aqui o grupo o grupo de surdos que eu vou sinalizar, vou fazer mediação em Libras. Chega aqui o grupo de ouvinte, mediação em português. Pode chegar o grupo de cegos que vai ser babado a mediação com eles aqui. Mas quando chega um grupo misto, como é que você faz, né? Que é o que acontece na sala de aula, meu Deus. A mesma coisa É, aconteceu na escola. Eu vou para a escola de surdos, maravilhoso, maravilhoso, todo mundo usa Libras, vai ser show, né? Libras aqui, papapá, altos conceitos. Você está falando com um público que é jovem e fundamental 2, gente, né? E crianças com surdez barra outras deficiências. Então, é uma loucura, assim, para uma ideia, né, de ensino que você, às vezes, cria uma utopia, né, vai ser desse jeito. Não que não seja impossível. Enquanto professor, você consegue criar várias estratégias e ferramentas, né, não sozinho, claro. Acho que o papel da escola como um todo na formação é muito importante. Como a Sabrina, né, que é uma ótima professora, foi professora lá da escola. Sabrina, acho que o dia da educação física é o dia da educação física. Mas tudo isso junto faz com que as coisas aconteçam, né? Não sou só eu sozinho. Falta, claro, recursos, né? Você vai aprendendo, por exemplo, sobre surdo-cegueira, você vai entendendo que a pessoa surdo-cega tem outras ferramentas que são úteis para ela e que a escola não lhe dá, né? Às vezes. Material uhum. didático também. Então, muita coisa da disciplina eu produzo, a gente produz, né? Rindo de nervoso. A gente produz porque não tem alguns materiais. No sentido de quê, né? Eu estou falando de uma educação para surdos, massa. Eu vou falar de, sei lá, vamos uma coisa bem simples. Vou falar de teoria da cor, por exemplo. A nosso material todo, os nossos livros que eu tenho aqui são produzidos para a gente, né? Que é ouvinte, que Sim. sabe língua portuguesa, ou que foi produzido em inglês traduzido, francês traduzido, enfim. Mas ainda é para nós, né? Não está traduzido isso, não está pronto isso. E a gente perde muito tempo se fizer isso na hora da aula, né? E a gente sabe que a disciplina de arte ela é desse tamanhozinho assim. Então, é bem pequenininha a hora. Quando você foi sinalizar, acabou. Foi falar, só acabou, né? Mas você tem que começar a traduzir o material antes, ou realmente adaptar o que for preciso. A gente tem uma discussão assim, tipo, vai adaptar tudo, né? Vou trabalhar só a arte surda, por exemplo, vou trazer só elementos da arte surda. Não só, acho que a gente traz isso, eu pesquiso muito sobre artistas surdos, né? Tento estar em contato com principalmente contemporâneos e brasileiros, mas tem momentos que eu tenho que trabalhar com os convencionais, ou os que vão estar no museu, por exemplo, né? O que está no Até por museu. conta de poder, assim, né? É um instrumento de poder, sabe? Ele não vai. É isso que às vezes a gente perde muito, assim, do tipo, vou falar só o que tá dentro do contexto dessa pessoa, sei lá, tô dando aula na periferia, vou falar só de artistas periféricos, tô dando aula no Cariri, vou falar só de artistas Do cara nordestinos, não ali. sei o que. Gente, a sua intenção é muito maravilhosa, mas frente a uma criança, um adolescente, enfim, de uma escola, um adolescente sem deficiência nenhuma,
sem dificuldades de se adaptar ao sistema escolar, enfim. Essa pessoa que vai visitar o Museu do Louvre, assim, essa pessoa tem os instrumentos de poder dentro dessa sociedade, né? Então, Marie, conheci o Vinícius. Essa pessoa tem esses instrumentos de poder dentro dessa sociedade. E é muito absurdo você negar o direito à cultura, né? Assim, não vou falar da Mona Lisa porque esses meninos da periferia nunca vão chegar na Mona Lisa. Então, quando ele chegar, porque ele pode chegar, quando ele chegar, ele não vai ter a noção do que é que significa aquilo, da leitura daquela obra, do que significa Uhum. aquilo para a sociedade. Não é só o quadro que é bonito ou nem é tão bonito, né? Não dá nem para ver direito. Mas assim, mas a importância daquilo para a nossa sociedade, né? Do capital Então, cultural, né? exatamente, é o instrumento dele se reconhecer, dele reconhecer o outro, né? Então, muitas vezes existe uma coisa que é negada. E aí, às vezes, rola também, tipo, você fazer as adaptações para os alunos, para as pessoas cegas, né? E aí, Uhum. tipo, não, isso daqui, sei lá, cego nunca vai saber o que é fotografia, porque, né, não dá para fazer isso. Mas, gente, você nega, entendeu? Tem gente que, inclusive, isso é uma dúvida recorrente, né? Que é o fato de as pessoas dizerem assim, não vou falar de cor para cego, né? Por que você não vai Uhum. falar de cor para cego? Porque as cores, elas existem. E as pessoas videntes, elas estão falando de cores o tempo inteiro, né? Então, Sim. assim, aquilo existe. Eu vou negar para a pessoa, sabe? O Eu vou negar. conhecimento, né? Sim. Se como ela vai lidar com essa informação é outra questão, é muito mais complexo, enfim. Mas aquilo é conhecimento, não pode ser negado, né? É um Sim. instrumento de poder no mundo, assim. Se você não fala de cores, e aí vai ter cegos que se maquiam, que pintam as unhas, que combinam as roupas, e porque ele sabe, né? Que aquilo existe naquela sociedade, por mais que ele não esteja vendo, ele está sendo visto, né? Uhum. E aí as mesmas coisas para as questões da surdez, das outras deficiências, né? Eu me lembro que na universidade, quando eu estava fazendo a especialização em educação inclusiva, a gente estava fazendo uma disciplina chamada deficiência física. E o professor levou uma pessoa com deficiência física, apenas física, ok? Que é a paralisia cerebral. E a gente tinha muito, a gente rola muito a coisa de achar que a paralisia cerebral ela é uma questão de deficiência cognitiva, que a pessoa não vai entender. Não, o cara fazia faculdade acho que era alguma coisa na área de TI, enfim, fazia faculdade, adulto e tal, tinha paralisia cerebral. E as perguntas das pessoas que estavam estudando educação inclusiva eram infantiloides, Uhum. sabe? Era uma questão de tipo, você gosta de doce? Você gosta de chocolate? Você já pensou em ter uma namorada? Era assustador isso, minha gente. O cara tá fazendo desenvolvimento de software, ele vai fazer muito mais do que vocês Muito em mais, é. desenvolvimento e tal. E você tá perguntando essa coisa, que ódio. E você um diálogo de verdade, um diálogo honesto, um diálogo com esses instrumentos de poder, com o conhecimento de fato para a pessoa, né? Isso Sim, vai rolar assim, essa você submeter o outro a esse tipo de coisa, rola em vários níveis. sim. Inclusive, por exemplo, as coisas das crianças, assim, tipo, muita gente diz, a Nini, para que falar de dinheiro com a Nini? Ela tem 2 anos. Gente, porque existe dinheiro no mundo, meu filho. Dinheiro no mundo, existe morte no mundo, existe Covid no mundo, sabe? Sim, Então as coisas elas devem ser explicadas. O que você vai fazer é acessibilizar essa informação, sim, né? sim, Essa pessoa pode ter acesso a essa informação por Libras, por Libras tátil, por um discurso mais preparado, por uma outra. Enfim, você vai acessibilizar essa informação, mas ela tem que ó, ser dita.
O Inácio chegou também. A gente tem muitos surdos aparecendo. É, e aí já peço desculpa, né? Porque eu tô oralizando. Essa questão também de dar o acesso, né, do instrumento de poder, como você está falando, que sempre que é muito importante, assim, porque era isso, né? Eu tinha que trabalhar dentro dessa pesquisa, por exemplo, eu tinha que recortar mesmo qual vão ser os artistas que eu vou falar, que eu vou citar, ou que eu vou trazer, né? E aí, eu precisei escolher mesmo, né? Mas é uma coisa que eu estava discutindo, inclusive, essa semana com uma outra professora. A gente vai trazer um tema e vai trabalhar o ano inteiro, ou a gente vai ficar trabalhando vários ao mesmo tempo? Aí eu falei que dentro desse processo que eu também fiz, né? Eu escolhi um tema, né? Escolhi um artista, mas arte relacional, ia relacionando, né? Os artistas que tinham possibilidades, como é que se estruturava para esse, não estruturava para esse, como é que acontecia nesse, não acontecia para esse. Esse artista principal que ia estar no museu, que eles iam ver, eles iam assimilar isso, que é esse instrumento de poder, né? Por que na escola ele está falando de uma coisa que eu não estou vendo? Um ponto. Trazendo dentro dessas relações os outros artistas surdos, porque a gente ainda não tem eles nesse instrumento de poder colocados, né? Eles ainda estão tentando acessar os equipamentos. Hã? Eles têm que aparecer, todo mundo tem Tem, que aparecer. Aí se tornar um artista famoso, né? Um mainstream lá. Mas assim, Você tem que escolher artistas mulheres, você tem que escolher artistas negros, artistas LGBTs, artistas com deficiência, e para falar de vários assuntos, né? Assim, sim, tipo, sim. vou falar de, sei lá, arte e natureza, vou pegar um artista com deficiência física. O que isso tem a ver? O trabalho dele tem a ver. A deficiência física eu já não sei, entendeu? Mas ele É um precisa. outro processo. Sim. E aí era sempre nesse jogo, assim, porque a gente não ia encontrar diretamente no museu, porque também existe toda uma questão da história da arte, dos curadores entenderem isso, de como isso está se desenvolvendo, e a gente ter essas formações, ou possibilidade de formações, nem que sejam continuadas em arte, para as pessoas surdas também, isso acontecer. Aí, no TCC, eu tento trazer as bios de alguns, né, com trabalhos também que eu usei para ficar ali registrado, porque também as escritas dessas pessoas, como a gente está falando de academia, é muito escrita, né? Muito que a gente vai ter que ler, vai ter que referenciar. Também não tem muita coisa assim acadêmica, né? Tem as produções que estão em vários níveis culturais. E aí isso era uma questão, né? Tipo, e aí você pega o livro de arte não vai trazer os artistas com deficiência ou surdos, não tem essas divisões. Então, era muito uma escolha desse lugar que eu estava ali enquanto professor para o que eles iam acessar, né? E claro, falando, ó, você pode acessar esse que está lá no que é um artista que você pode ver aqui, né? Fizeram uma produção aqui, né? Mas você pode acessar o outro lá em outro lugar. E aí você vai dando a possibilidade deles se encontrarem. É, Aí o TCC tinha esses artistas, né? Aí dentro do museu, com ainda instrumento de poder, essa questão dos textos curatoriais, da tradução desses textos, a gente discutia muito isso, porque a Cris falava assim, não, a gente não pode, vamos usar a linguagem simples, por exemplo, né? Ou vamos traduzir isso. Aí eu falava, Cris, mas eu não vou tentar ir atrás de um sinal para essa palavra, que eu não conheço. Vamos ver se lá criaram. Ou eu vou omitir ela, ou eu vou criar uma tradução que eu omiti essa informação. Aí ela falava, não entendo do que você está falando, mas eu não quero. Eu quero que você traga o que está sendo falado, né? Tipo, é difícil explicar isso para quem não é da tradução, mas a mensagem vai estar ali, mas como eu vou falar essa mensagem, eu posso usar estratégias de tradução, certo? E nessas estratégias eu posso omitir, eu posso não mudar o discurso, não distorcer o discurso, vai ser a mesma coisa. Mas eu tenho outra forma de falar, né, que é a interpretação. Então ela não queria que eu fizesse isso. Tem um termo X? Fale esse termo X. Porque a gente está fazendo um processo de ensino também. Porque a gente, não só para a comunidade surda, mas as pessoas chegam ao museu, tem textos que é realmente difícil. Mas tem textos que são, o curador, né,
o processo de montagem, nananana. As pessoas, o que é montagem, o que é curador. Então, essas questões a gente também utilizava como um glossário para a gente que estava trabalhando e como um processo de formação para os professores também e para essas traduções, né? Aí viajei, peguei o beco daqui, vou encontrar outros profissionais das artes visuais, intérpretes de livros que trabalham com surdos. Por favor, me diz qual é o sinal que você utiliza para esse termo. E aí vai construindo isso, entendeu? Não que o sinal, eu vou fazer o sinal, não, eu vou construir com essas pessoas que estão nesse universo. E vai dando sentido, vai se criando essas formações, né? Aí volta a questão que eu pensei no curso, né? A gente discute tanta coisa nesse curso, como é que vai ser a tradução? Já tem terminologia para tudo isso que a gente discute, e não que não seja possível, gente. É possível você falar em libras de tudo, mas existem termos e terminologias específicas igual a todas as áreas, né? E que eles vão se criando, né? Entendendo que a língua é um organismo vivo, ele vai se criando conforme a necessidade dos usuários dessa língua. Sim, Né? Se os sim. usuários antes não acessavam o ensino superior, então não havia esses termos, né? Mas a gente já tem, tipo, dicionário de Libras, dicionário de filosofia em Libras, né? Os termos de arte. Então, assim, existe um acesso desses espaços agora, né? E que faz com que a pessoa vá criando esses termos também, com que a comunidade Exatamente. vá criando esses É termos. exatamente isso. Quando os surdos começaram a acessar os espaços culturais, principalmente, né? Porque a gente pode ter a arte em vários lugares, mas os espaços culturais que promovem, que formam, ai, gente, aquelas palavrinhas que a gente usa, como é? Difundem arte, é, que difundem arte. Quando os surdos começam a entender esses lugares, acessar esses lugares realmente, né? Não que não seja é muito isso, assim, não que não seja, eu estou passando. Pode passar. A mediação não precisa ser uma mediação que você vai explicar tudo. Pode ser um momento de lazer também. Mas quando começa a acessar, quando começa a trabalhar, quando começa a ter profissionais em formação, por exemplo, o Léo Castilho, que é um educador surdo, trabalha no museu, né, de arte moderna em São Paulo. Ele dá aula numa formação de gestores culturais. Você começa a ter um outro processo cultural aí nesse rolê, entendeu? Que começa realmente a ter as pessoas ali. Então, aí quando eu fui entender também de gestão cultural, eu fiquei, meu irmão, tem que ter os babados acontecendo, porque senão não fica muito no eu falando o discurso, né? As pessoas acham massa, dão like, mas isso não tá gerando. E aí quando começa a ter as pessoas fazendo mesmo, é outra coisa, né? Os surdos estão produzindo, estão lá, não só os surdos, as pessoas com deficiência de uma forma bem geral mesmo, porque não é só a questão do conceito de deficiência, né? Mas todas as impossibilidades que os equipamentos culturais às vezes criam, né? Para as pessoas, enfim. Todas as acessibilidades dificultadas, né? Assim, Isso, que eu acho que esse termo ele é muito amplo, né? É interessante a gente seria uma discussão assim tipo bem grande, mas a gente hoje fala de deficiência e fala desses termos porque eles inclusive assim, a coisa do por que eu vou chamar um gênero de tipo uma pessoa de trans, eu vou chamar só de pessoa, vou reconhecer. Gente, isso é lindo, tipo, super queria, entendeu? sim, Mas sim, nesse momento, esses rótulos, eles são necessários, né? Inclusive, é importante reconhecer isso, para que você consiga trabalhar a partir das particularidades que eles trazem, né? sim, Mas, assim, claro que a utopia é eu consigo entender todas as pessoas me entendem, nós convivemos em paz e com todo mundo tem acesso a tudo, né? Mas você tem suas acessibilidades dificultadas, que, por exemplo, eu que sou uma pessoa sem deficiência, entendendo a deficiência como a gente entende, né? Tipo, essa necessidade desse rótulo, eu sou uma pessoa sem deficiência, né? sim. Por exemplo, tenho minha acessibilidade dificultada várias vezes em espaços onde eu não posso levar criança. Entendeu? Tipo, gente, desculpa, eu não vou. Gente, os programas com bebês, por favor, viu? Com bebês, com amamentação, espaços para que você tenha, enfim, e entendendo também, né, que assim,
Isso tem tipo, sei lá, até falando do próprio museu, dos próprios espaços de artes, né, que não são pensados para esses visitantes de bebês, né, para essas visitas, assim, onde a criança precisa de um apelo sensorial muito mais Sim. íntimo do que não que a gente não precise. O que acontece é que eu entendo que não posso, né? Mas uma pessoa que acabou de chegar no mundo, essas regras ainda não estão funcionando aqui. Desculpa. E às vezes a gente, né, aí vem totalmente a Cris para esse momento. A gente faz com que às vezes nem funcione mesmo as regras sociais do museu. Faz os programas assim meio vida louca. Não, gente, mas assim, é muito importante isso que você falou, Sara, porque eu não sou uma pessoa com deficiência também, né? Estou gordo hoje. Não é uma deficiência, não é uma coisa que eu possa me comparar a outras Eu pessoas. posso, Oi? acho que a questão do gordo, ela tá mais como uma identidade, né? Assim, eu não Isso, sei. isso. Eu ainda Mas estou muito. qual é esse atravessamento, né? Que não se compara nunca a uma pessoa com deficiência. A gente estava, eu e a Cris, né, juntos, conversando, e aí eu fui sentar numa cadeira feita por um designer, né, muito, aquela coisa e tal, maravilhosa, uma cadeira e tal. Aí eu fui sentar, quando eu levantei a cadeira, veio junto. Aí ela ficou assim, realmente, né, as questões de acessibilidade, de espaço, né, são importantes dos lugares artísticos, né? Porque é meio constrangedor, né, para mim, enquanto uma pessoa está me levantando, a cadeira está vindo junto porque não cabe. E aí você tem altos graus disso quando você recebe um visitante cadeirante e não tem um elevador funcionando para ela acessar um outro andar, gente. Então, é muito tenso essas coisas, sabe? A gente ainda está nesse processo de ter que falar, de ter que explicar, de sentar, falar, amorzinho, tem que ser assim, ó. Tem que comprar isso para fazer isso. E isso vai resultar nisso, tá entendendo? Mas para quem? Não interessa para quem. Para quem precisar usar isso. Porque é muito isso ainda, assim, na nossa sociedade, né? Então, assim, já perto de encerrar, porque eu estou te segurando demais. Acho que foi a live mais longa que eu já fiz. Já, Sara, a gente pode conversar muito ainda. Então, lá no IF, né, onde a gente fez faculdade, tinha uma discussão de ir para o prédio novo e a galera estava muito revoltada porque não podia ir para o prédio novo, porque o prédio novo não tinha elevador, né? E as pessoas ficavam lá, mas qual é o problema? Não temos nenhum cadeirante, não temos ninguém com deficiência física no curso, como se você não pudesse entrar no curso. E mais, como se vocês não pudessem quebrar uma perna. Uhum. Quebra a perna para você ver que falta faz um elevador. Ai, mulher, quando eu lembro dessa época, a gente na reunião lá, eu fico assim, meu Deus. Mas é importante esse assunto, né? Porque até hoje está quebrado. Eu acho que está quebrado. Da última vez que eu fui não funcionava, foi de escada mesmo. Mas é uma coisa importante, porque são leis, isso se dá a partir de leis, né? A gente volta para essa questão mais rígida, mas que é importante. São leis, assim como o intérprete, apesar de ser uma formação, mas também é uma lei, então é uma seguridade que lhe dá, que dá, né, às pessoas. E de você também buscar entender isso, né? Não é possível, não uso agora, mas tem alguém que usa, né? Tem alguém que vai precisar disso. Então, independente de ser sempre o Você, momento. 9 meses, aí chegava nos lugares, não tinha elevador. Foda-se, eu não vou entrar aqui. Não quero, não queria vir aqui mesmo. Eu não queria. Aí é justamente isso, né? Tipo, eu vou num lugar que não tem acesso para mim. O que estava numa formação, uma pessoa surda falou, né? Queria que tivesse mais educadores surdos nos museus. Isso é realmente uma necessidade. Você que participou da REM, né? Que foi uma educadora de museus, uma professora de artes. Enfim, essa é uma discussão que a gente ainda tem. Cadê os educadores de museus com deficiência, os surdos, né? Ou bilíngue, enfim, já que a gente está falam também de uma língua, mas uma pessoa surda, com certeza, ela traz um outro enriquecimento de cultura e de possibilidades para aqueles espaços, né?
o acesso também a outras formas de se trabalhar, entendeu? Tipo, a pessoa não é porque ela tem deficiência que ela tem que ficar empacotando as coisas no supermercado todo dia, sabe? Ela Sim. pode ser professora, ela pode ser motorista, ela pode ser pesquisadora, pode ser astronauta, ela tem que ter esses espaços, ter que ter essas opções, né? A Ruth Sim. estava falando sobre a multiplicidade dos corpos, né? A gente às vezes faz como se todo mundo tivesse no mesmo corpo também. Uhum. E tendo as mesmas possibilidades, né? Essa questão do corpo também é uma outra possibilidade dentro de um museu, né? De você, porque a mediação ela se dá também com o corpo, né? Esse não pode, esse pode, esse tem que ir em silêncio para cá, tem que entrar assim aqui, né? Tem que entrar dessa forma. Então essa relação dos corpos também que já vem desde a formação básica de desenho. Vai fazer desenho da figura humana, gente. Quais são os corpos que você desenha? Não sei como é que foi a sua formação, mas a minha. Tinha três modelos. Tinha um rapaz, todo troncadinho e tal, desenhar todos os músculos. Aham. Tinha uma moça magra, enfim, e tinha uma senhora que ela até faleceu durante o curso, que ela era bem gorda, assim. E ela Hum, trabalhava com modelo real, assim. E eu me lembro que causava um estranhamento, né, na época, sim, tipo, por que que eu tô desenhando ela? Né? Tipo, não tô desenhando sei lá, a o Angelina Jolie. corpo, o corpo estético como, não é Mas é muito padrão, como a gente pensa. tirando também. Pois, Vini, É, eu vou ter que tá. encerrar, porque eu tenho aula agora, estou fazendo a disciplina no doutorado da UNB. Eu Amo. tenho aula nesse momento. Bem etográfica. Tá bom, Sara. Obrigado pelo convite. Tchau, gente que ficou aqui, que ouviu. Desculpa qualquer coisa. Um beijo e agradecimento. Obrigada, muito engrandecedor. Tem um desafio para você. Com o tempo, no seu momento, será que a gente consegue acessibilizar esse vídeo quando ele for para o YouTube? Deixa. Quando é que tu quer lançar ele no YouTube? Que dependendo do tempo, eu consigo encaixar isso. Eu tô com umas demandas, inclusive você sabe dessas demandas agora, mas assim que te sobrar um tempo, inclusive eu acho que seria legal trazer essas imagens do que eu tava falando, né? Eu posso disponibilizar algumas. Pois vamos fazer. Pois, gente, beijos. Muito Beijo, obrigada. gente. Inclusive, eu vou ter um compromisso nas quintas-feiras e esse foi o último vídeo da temporada. Eu terminando com chave de ouro com o Vini, viu, Olha, gente? gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigado por ter ficado aqui. Beijos. Beijos, até mais. Tchau, tchau, tchau.